Com a aprovação do treinador Dorival Júnior, o Corinthians está cada vez mais próximo de confirmar a contratação de atacante inglês. Corinthians recusou duas propostas milionárias pelo lateral direito Mateuzinho e a saída do zagueiro Kaká do Corinthians está confirmada. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre confirmação de negociação por zagueiro. Zagueiro Kaká tem saída confirmada do Timão, pois foi anunciado pela equipe do Vitória. Finalmente, o Corinthians conseguiu dar um destino ao zagueiro Kaká, jogador que iniciou essa nova temporada até ganhando oportunidade com o Dorival Júnior, mas não foi nada bem, por exemplo, em jogo que o Corinthians perdeu por 3-0 para o Bragantino no Campeonato Paulista, partida em que ele atuou improvisado como lateral direito. E o Kaká, que desde o ano passado já vinha acumulando algumas falhas, então o jogador nesse início de ano acabou se tornando a última opção para a zaga do Timão, mediante a ter poucas oportunidades nessa temporada. O Corinthians passou a buscar outras equipes para o jogador. Inicialmente negociou com o Atlético Paranaense, mas não houve acordo. E, posteriormente, o Corinthians passou a negociar com a equipe do Vitória e, finalmente, as coisas foram acertadas. O Kaká foi anunciado de forma oficial na última quinta-feira, dia 26 de fevereiro, como novo reforço do Vitória. Pelas informações que chegam, o Vitória vai arcar com todo o salário do jogador. Existe uma cláusula de compra fixada que os valores não foram revelados, então, Kaká, por enquanto, está por empréstimo na equipe do Vitória até o final dessa temporada. A minha opinião, quanto ao Kaká ter sido confirmado de forma oficial pelo Vitória, é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um jogador que dificilmente iria ter oportunidades nessa temporada, jogador que acabou se tornando a última opção da defesa. Quando o João Pedro Tchoca foi para a equipe do Torino, até que as expectativas para que o Kaká fosse utilizado acabaram aumentando, mas aí o retorno do João Pedro Tchoca, Kaká, como eu disse, a última opção do sistema defensivo, dificilmente teria espaço, então o Corinthians entrou em acordo com o atleta e seus representantes e passaram a buscar clubes e não demorou muito para que o Corinthians conseguisse confirmar um acordo pelo jogador. Volto a dizer, pelas informações que chegam, o Corinthians não vai arcar com nada dos salários dele, sim a equipe do Vitória. Tomara que realmente seja essa a negociação e que existe um valor de compra fixado por valores que não foram revelados. Lembrando que o Corinthians tem uma dívida de aproximadamente 24 milhões de reais com Tokushima Vortis do Japão pela compra do zagueiro. E agora vamos falar sobre duas propostas que o Corinthians recusou, propostas milionárias pelo lateral direito Mateuzinho. A última janela de transferências do futebol europeu foi uma janela rápida, começando lá no início de janeiro e fechando no início do mês de fevereiro. Uma janela em que as equipes da Europa fazem poucas movimentações, mas mesmo com poucas buscas, o Corinthians chegou a receber duas propostas de clubes europeus, propostas milionárias, pelo lateral direito Mateuzinho. Os valores não foram revelados e também os clubes, informações foram mantidas em sigilo, mas pelo que se fala, um desses clubes está na Premier League, absolutamente, que de repente aumentando a possibilidade de gerar, no caso, interesse, pelo menos nos representantes do jogador, que sabemos que os agentes trabalham o tempo todo para colocar seus jogadores na Europa. Corinthians acabou recusando as duas propostas, primeiramente, pelo fato de ainda não ter
um jogador pronto para substituir o Mateuzinho, que é titular absoluto desde o ano retrasado, e absolutamente também que os valores não devem ter sido os esperados pela diretoria do Timão. Lembrando que agora a janela de transferências do futebol europeu fechou, vai abrir novamente somente na metade do ano, e claro que o Mateuzinho, nesse ritmo que ele está evoluindo cada vez mais, jogador de 25 anos, vai despertando cada vez mais o interesse de equipes de fora. Então, momentaneamente, o Corinthians, nessa última janela da Europa, recusou 2 propostas pelo lateral direito, que é titularíssimo do elenco do Dorival. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter recusado essas 2 propostas pelo Mateuzinho, é a seguinte. Primeiramente, a diretoria do Timão vai ter que se precaver em relação às condições contratuais do atleta. Exemplo, o Corinthians vai ter que dar uma valorização ao jogador, depois de ter recusado 2 propostas por ele. Isso é natural. Uma coisa é sempre bom nós lembrarmos: essas questões envolvendo propostas do futebol europeu, na maioria das vezes, são os próprios agentes, os jogadores que vão, oferecem um atleta. Isso é normal dentro do futebol. Vale lembrar que o Mateuzinho, além de ser um jogador muito compromissado, ele também é corintiano. Então não vai ser fácil o Mateuzinho sair do Corinthians, não vai ser por qualquer proposta, não vai ser para qualquer time da Europa que ele deixará o Timão. O que sempre me preocupa mesmo são os agentes representantes, que sabemos que acabam tendo muita influência nas carreiras de jogadores. Estou falando só do Mateuzinho, mas dos atletas em geral. Então, informações que o Corinthians recusou essas 2 propostas, absolutamente que os valores não agradaram, porque uma equipe como o Corinthians, na crise financeira ao qual está, se de repente chega uma proposta irrecusável, absolutamente que nenhum jogador fica. Enfim, essa janela, essa primeira dessa temporada 2026 passou. Vamos ver na segunda como será, porque com o Mateuzinho, volta a dizer, jogando do jeito que está, absolutamente que outras propostas irão chegar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos atualizar as negociações, as tratativas envolvendo o atacante inglês Jess Lingard, pois temos informações novas que o treinador Dorival Júnior já aprovou a contratação do jogador. Sendo assim, ele fica cada vez mais próximo de ser contratado pelo Timão. O Corinthians está negociando com o atacante inglês Jess Lingard, jogador que teve passagens importantes no futebol inglês, como, por exemplo, no Manchester United, onde ele viveu o melhor momento da sua carreira. Jogou também no Nottingham Forest e passou as 2 últimas temporadas no futebol da Coreia do Sul. Jogador que absolutamente, quando imaginamos, pensamos em valores exorbitantes, como, por exemplo, nas questões envolvendo o Memphis, mas pelo que se fala, o jogador está fechando com o Corinthians com um salário da casa de R$700 mil para um Corinthians que tem uma folha salarial tão alta, e por se tratar de um jogador que vem do futebol europeu, são valores que estão sendo tratados como bem razoáveis por todas as questões que envolvem o atleta. Enfim, Corinthians passou a negociar nas últimas horas, o Marcelo Paz estando totalmente à frente das tratativas. Jogador foi oferecido, deixando bem destacado, e claro, para que de repente os avanços finais acontecessem, seria necessário conversar com Dorival, ter a aprovação do treinador. E pelas informações novas que chegam, o Dorival já aprovou a contratação do Jess Lingard. Sendo assim, o Corinthians deu mais um passo importantíssimo para fechar a contratação do jogador. Já existem alguns veículos de imprensa já colocando que documentos já estão sendo trocados para a finalização das tratativas. Enfim, vamos aguardar. Acredito que nas próximas horas já deveremos ter a confirmação do negócio fechado do Timão com o atacante inglês, que está movimentando muito o mercado brasileiro nas últimas horas.
A minha opinião, quanto ao Dorival Júnior já ter aprovado a contratação do Jesse Lingard, é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um Dorival que vem cobrando reforços há muito tempo. Alguém será que de repente poderia imaginar que o Dorival não iria aceitar a contratação do Jesse Lingard? Estamos falando de um grande jogador. Estamos falando de um atleta que pode fazer uma grande diferença no ataque do Corinthians. O Jesse Lingard, para se ter uma noção, ele atua tanto como ponta direita, tanto como ponta esquerda. Então, um jogador que, além de fazer esses dois lados do ataque com muita competência, muita técnica, ele também é um meio-campista construtor de jogadas, um jogador de bolas paradas, cobranças de faltas, escanteios, um jogador muito perigoso. Então, claro, qualquer treinador vai querer contar com o Jesse Lingard. Na minha visão, seria assim algo inimaginável o Dorival recusar a contratação do jogador. Claro, tivemos aqueles detalhes que aconteceram em relação à vinda do Zaccaria Labiá, que o Dorival disse em coletiva que não indicou, que não conhecia o jogador, mas, com todo respeito ao Labiá, as questões envolvendo o Lingard são totalmente diferentes. Enfim, então, com a aprovação do Dorival, pelo menos são essas as informações que chegam, o Corinthians pode estar a detalhes de fechar a contratação do jogador. Lembrando que não se pode cravar nada antes das confirmações oficiais do clube, mas, como eu disse, pelo que chega, está tudo encaminhado e hoje muitos tratam que dificilmente o jogador não será atleta do Corinthians nessa temporada de 2026. Enfim, então vamos ficar aguardando todas as confirmações em relação ao atleta. Para quem está torcendo para a vinda dele para o Corinthians, podemos tratar que a aprovação do Dorival seria, no caso, um detalhe importante, final em todas as tratativas. Para quem está torcendo, uma excelente notícia, essa informação que o Dorival aprovou. Ao meu ponto de vista, volto a dizer, nenhuma surpresa, seria surpresa sim, se o Dorival não aprovasse, mas vamos aguardar as próximas horas e, claro, todas as confirmações oficiais do clube, porque antes disso, como eu disse a vocês, não tem como cravar nada. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam da confirmação da saída do Kaká para a equipe do Vitória? E quanto às propostas que o Corinthians recusou pelo lateral direito Mateuzinho? E essa atualização que o Dorival aprovou a contratação do atacante inglês, o Jesse Lingard. Será que realmente ele está próximo de se tornar jogador do Timão? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!